Shalom, shalom, que na graça de Deus, com a ajuda do Santo Espírito, possamos fazer mais uma leitura da palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. Solzinho, uma árvore aqui, tudo de bom que Deus deixou as árvores, temos que dar graça ao Senhor, sempre, aleluia. Vamos continuar a leitura aqui da palavra do Senhor, de 2 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, pela orientação do Santo Espírito, a carta enviada aos Coríntios, ok? Apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que Jesus escolheu para nos levar o evangelho. Você ama o apóstolo Paulo? Você sabe que depois de Jesus, ele é a pessoa mais importante? Quando eu falo de Jesus, eu já falo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão juntos. Depois é o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Então aqui hoje é capítulo 9 de 2 aos Coríntios, que diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês. Então não era nem necessário ele avisar que devia ajudar os necessitados, ok? Então, logo no início da carta, ele já fala, olha, quanto à assistência, que ajuda, ok? Naquela época, eles recolhiam ofertas para ajudar o povo necessitado da igreja. Eles não tinham aquela ambição de fazer um grande templo, de comprar um avião. Eles não tinham essa ambição. A ambição não era nem ambição. O desejo deles era alimentar os pobres da igreja. Ok? E aí, continuando aqui, ele fala, né, sobre assistência aos santos. Aos santos eram os primeiros cristãos, ok? E ele falou, olha, isso aqui não era nem necessário que eu falo para vocês. Tipo assim, isso aí já é para você. Se você é um cristão, já é para você saber disso. Mas vamos continuar aqui, ok? Porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado e o zelo de vocês tem estimulado muito deles. Ok? Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se algum macedônio forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também. Por toda essa confiança que tivemos em vocês. Ele estava falando à igreja de Coríntios. Lá no capítulo 8, ele já fala que os macedônios juntaram da pobreza que tinha para ajudar os outros. E agora ele está falando com Coríntios sobre a arrecadação, que não era para construir grandes templos, não. Não era para pôr ar-condicionado, nem ar quente, nem cadeira fofa. Era para ajudar os necessitados da igreja de Cristo. Vamos continuar aqui, ok? Aleluia, glória a Deus. Então ele já tinha falado no capítulo 8 que os macedônios tinham ajudado da pobreza e deu de boa vontade. E aqui ele fala para os coríntios, olha, acho que eu nem preciso falar para vocês. Mas para que a gente não passe vergonha, né? Então ele começou a explicar. Ok? Ó, versículo 4. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados para quê, gente? Para contribuir. Isso será uma vergonha para nós.
para não dizer que será também para vocês, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Para a igreja do Macedônia, a igreja de Corinto era uma grande igreja, era uma igreja próspera. Então Paulo falou, olha, se a gente não estiver preparado para ajudar, aqui não está a palavra ajudar, mas a gente sabe que assistência é ajudar. A gente vai passar vergonha, eu e vocês. Vamos ver o versículo 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram para que estejam pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ok? Aqui entra aquele famoso versículo que é falado nas igrejas, ok? Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ok? Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. As pessoas, elas querem a justiça de Deus, elas querem ser abençoadas, querem ser prósperas, mas elas não querem distribuir. Ok? Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Ok? Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Ok? Vou voltar aqui. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, o qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Ok? Supra a necessidade dos santos e também transbordam em muitas orações de gratidão a Deus. O necessitado, quando ele recebe, ele vai agradecer a Deus, ele vai ficar feliz, ele vai ver ali que o corpo de Cristo está atuando da forma correta e ele vai agradecer a Deus. Ok? Eu sei que hoje em dia alguns ministérios virou comércio, mas o princípio era ajudar o necessitado. Ok? Vamos lá. Versículo 13. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Confissão que faz do Evangelho de Cristo. Ok? Confissão do Evangelho de Cristo. É isso que nós confessamos, ok? E pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês.
A extraordinária graça de Deus. O que é a extraordinária graça de Deus? É o Evangelho de Cristo. É a salvação em Cristo Jesus, ok? Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. O que você recebeu? As pessoas, elas estão indo atrás da religião. Elas estão voltando para Noé, voltando para Moisés. Mas o que Deus te deu? Só tem a extraordinária graça quem está em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo Jesus não tem a extraordinária graça de Deus. De Hashem, de Adonai. Só tem a extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Aqui está falando. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. É um dom indescritível. Quando você vê as pessoas preocupadas muito com a língua, se é grega, hebraica ou português, quando você vê a pessoa muito preocupada com a língua, quando você vê a pessoa muito preocupada com religião, com costumes, com isso, com aquilo, com ritual, quando você vê a pessoa muito preocupada com isso, você pode observar que ela não está prestando atenção na extraordinária graça de Deus através do seu Filho Jesus de Nazaré. Porque as pessoas, elas querem conseguir com seus próprios esforços, ok? E a salvação é pela fé, é pela graça. Eu sempre troco a palavra. É graça, sempre lembrar de graça primeiro. A salvação é pela graça mediante a fé. Não vem de obra para que ninguém se glorie, ok? Ah, mas eu já tenho a salvação porque eu já criei em Jesus. Ok, agora você já tem a salvação, agora de você vai sair boas obras. Se não está saindo boas obras, você precisa fazer igual o apóstolo Paulo. Ele esmurrava as vontades dele, para ele poder fazer as obras que agradavam a Deus. Ok? Ficam todos na Shalom. Até a próxima. Terminamos de ler 2 Coríntios 9. Ok? E Deus seja louvado. Hoje foi uma live só de Coríntios, do capítulo inteiro. Deus seja louvado. Contribua conforme está no seu coração. Se você acha que a igreja está investindo dinheiro em coisa errada, procura um ministério simples onde ajuda o próximo. E que o eterno Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.